Olá, boa noite. Mais um episódio do nosso Vem Chegando, pintando na tua área nessa quarta-feira gostosa, viu? E que bom ter a sua companhia junto com a gente. Pessoas que conectam histórias que te inspiram. Você já sabe, é o canal do empreendedorismo, isso daqui. Você sabe das histórias das pessoas mais importantes de diversos segmentos e que vão trazer alguma dica, algum insight para o seu negócio e para a sua vida pessoal. Muito prazer, eu sou a Marci, você pode me seguir aqui. Seguir o Instagram, né? Da programação que está em algum lugar da sua tela. Quero tirar as boas-vindas e não se esquece, viu? Ative essa notificação aí, se inscreve nesse canal, porque toda semana tem um episódio de grande relevância para você, para transformar, de certo modo, a sua vida. E para nós é sempre uma satisfação estar aqui falando em nome da Decorate Acabamentos, também da Cressol Pioneira, da Harmoniza Clínica Odontológica, da Des Telecom, da Designer Estofados, da Ótica Sol, do Ike Fome, da doutora Isadora Klein, Tânia Mara, terapeuta capilar, Adriana Lavorati, Banda Navisson, Banda Passarela, também a Anjos Colchões e Sofás, a Rede no Ponto de Supermercados, a Incente Clínica de Estética, a Bino Calçados e a HS Consórcios, que é a nossa nova parceira a partir desse mês de outubro. Então, são produtos e serviços que nós fortemente recomendamos para vocês, viu? Sem eles, nada seria possível. E o nosso Vem Chegando, você já sabe, né? Sempre tem pessoas incríveis com histórias que vão te impactar positivamente. E hoje, aqui ao meu lado, eu recebo a Joyce, ela que vem para falar de um tema que todo mundo gosta, marketing. Joyce, boa noite, seja bem-vinda à nossa programação, sinta-se em casa no nosso estúdio. Boa noite, Marci. É um prazer estar aqui. Fico muito feliz em poder contribuir, falar sobre a minha história um pouquinho, né? E espero que, de fato, esse programa também traga vários insights para quem está assistindo. Então, gente, fiquem até o final. Com toda certeza, e já compartilha, viu? Clica aqui nessa flechinha, manda para outras pessoas, para outras empresárias e empreendedoras, porque o assunto é pauta quente. Mas antes, no nosso primeiro bloco, Joyce, a gente sempre quer saber um pouquinho mais da história de vida de cada pessoa que aqui senta, né? Porque por trás de todo esse palco e esse close, a gente tem os corres, né? Que não são poucos. Então, eu quero saber um pouquinho mais de quem é você, da onde que você é, quais eram os seus sonhos, até então você estar onde você está hoje. Muito bem. Eu sou formada em administração de empresas, né? Hoje trabalho, então, com marketing. E foi nesse momento onde eu, de fato, conheci o marketing, que foi dentro da administração de empresas. Eu acabo brincando muitas vezes que eu sou apaixonada por pessoas. Então, quando eu entrei e escolhi a administração de empresas, né, eu estava trabalhando num escritório de contabilidade. Então, todo mundo achava que eu ia cursar contabilidade por questão a isso. E o que me fez escolher a administração foi justamente entender que dentro da administração a gente falaria de pessoas e não só números. E daí foi aí que eu tomei essa decisão, que é uma das grandes decisões que a gente toma na nossa vida, né? E nessa bendita escolha foi onde eu conheci o marketing. Quando eu tive a primeira lá matéria sobre o marketing, aquilo me brilhou os olhos e eu pensei, é isso que eu quero para minha vida. Só que, como nem tudo são flores, né? Eu voltei para minha cidade, então nessa época eu estudava em Pato Branco, mas morava em São Jorge do Oeste, onde moro atualmente. E lá nos meus 18 anos, eu pensava assim, poxa, marketing, uma cidade de aproximadamente 9, 10 mil habitantes, acho que não é uma boa ideia. Continuei no escritório de contabilidade, fiquei 4 anos no escritório e surgiu a oportunidade de eu abrir uma loja de roupa feminina junto com uma sócia minha. E a gente abriu essa loja e eu confesso para vocês que, apesar de eu não estar fazendo marketing até então, eu olhando para trás agora, eu vejo que eu sempre fiz marketing. Então, dentro do escritório de contabilidade, né, quando eu comecei a aprender, eu já queria aplicar tudo. Na loja, quando a gente trouxe, a gente sabia que, de alguma forma, a gente precisava se destacar. Então, o marketing era uma dessas formas, né, também de trazer a autoridade. E foi onde, na prática, eu senti na pele o que é fazer conteúdo. Aquele momento que a gente fica 30 minutos para fazer um stories de 30 segundos, foi exatamente isso que eu passei na vida real, assim. Então, foi a vida real que me ensinou muito, que eu ensino hoje também e compartilho com todo mundo. Incrível. E você, Joyce, é natural, então, de São Jorge do Oeste? Sempre residiu lá? Nasceu lá? Não? Não. Não.
Eu confesso que eu sou meio camaleão, assim, porque eu tive que aprender a ser camaleão em muitos lugares. Então, eu nasci. É longo aqui, eu vou resumir, tá? Mas eu nasci em Videira, Santa Catarina, já morei em Jaraguá do Sul, já morei em outras cidades lá de Santa Catarina, outras cidades do Paraná, até voltar novamente para São Jorge. Atualmente eu estou aproximadamente uns 12 anos, 15 anos em São Jorge. Quando você era criança, o que você sonhava em fazer, cursar? Queria fazer uma graduação? Não? Pensava que... Eu falo que quando eu era criança eu queria ser cantora. Então eu estava com a escova na frente do espelho lá, né, trabalhada no glamour, já que estamos no meio das crianças, vamos lembrar a nossa criança interior. Eu falava, pelo amor de Deus, né? Hoje eu olho, não é bem assim, não é que era para ser cantora, mas está relacionado com o microfone, né? Perfeito. E olha que a minha história é bem parecida com a sua, porque quando eu era criança eu gostava muito de brincar de professora e eu morava no interior e eu gostava muito de subir. Sabe quando você corta a árvore e fica só aquele. O toquinho lá, para você é um palco aquilo. Exatamente. Eu lembro nitidamente que eu subia naquele palco. Eu era sozinha, então eu morava no interior, brincava sozinha. Eu subia naquela, para mim era um palco, e eu lembro de brincar, de cantar, de falar, de, enfim, estar lá. E eu lembro assim, nossa, e daí agora eu penso, ainda bem, né, que o cantora não deu certo, porque senão o pessoal não ia gostar muito, mas a ideia é essa, de alguma forma você está se comunicando, né? Depois de algum tempo eu fui perceber que esse era o propósito. Mas é muito legal olhar a nossa criança interior rindo agora nesse momento. Nossa, você foi longe. Para quem estava em cima de um toco de uma árvore lá, ainda ficava no meio do potreiro, então as vacas que eram meus telespectadores, né? Então eu ensinava elas bastante coisa e cantava também. E aí toda criança sonha com algo quando né, tem a primeira infância ali, mas no fundo, tudo isso sempre está, né, atrelado com nossa missão de vida, de certo modo. E aí é onde que vai costurando tudo, vai conectando. E quando que foi ali, depois da tua graduação, então, que você se formou na parte de administração, já estando dentro da contabilidade, e olhava para aquilo e, mas é outra coisa que eu quero. O teu ponto de virada de chave para, de fato, largar o que você estava fazendo naquele momento e falar, não, esse aqui é o meu caminho. Perfeito. Eu acho que a gente sempre tem um dedinho de Deus em todas as coisas que a gente faz. Então, enquanto eu estava na loja, eu estava feliz, eu gostava de fazer o que eu fazia, mas sabe quando você sente que ainda não é aquilo? E, de certa forma, eu atualmente tenho 25 anos, então eu era mais nova ainda, eu tinha aproximadamente 22. A gente está naquela fase de se descobrir, de certa forma, e também. Tentando, porque é tentativa e erro e acerto, né? E tu tá super jovem, então faz parte da vida. Exatamente. E eu vejo que em qualquer fase também, né, você tem essa oportunidade, eu acho muito legal isso. Mas, em especialmente, né, essa idade, algumas vezes acaba sendo mais desafiador de pensar, meu Deus, eu tenho que escolher alguma coisa, tem que ser isso. E, enfim, que enquanto eu estava ali na loja ainda, surgiu a oportunidade de trabalhar na cooperativa Cressol, né? Então, eu trabalhei na cooperativa Cressol também por um bom tempo, e foi assim, quando eu digo que é o dedinho de Deus, falando do nosso propósito, é justamente isso. Porque tem uma época na nossa vida que dá um corte e vira assim, ó, no 360, e você pensa, meu Deus, o que está acontecendo? Nesse momento, eu saí da Cressol, eu terminei um relacionamento que eu tinha de 4 anos, eu encerrei a sociedade com a minha sócia. Então, assim, foi um corte geral. Um fechamento de ciclo em todos os aspectos. Exatamente. Aí. E foi o momento que eu realmente olhei para mim e pensei, tá, ok, até então, Joyce, você fez isso, mas o que realmente você quer fazer? O que realmente te enche os olhos, que você sente vontade de ir praticar e, enfim, realmente estar no profissional, né? E pessoal também. E foi aí que o marketing voltou na minha vida, que eu lembrei dele, né, de fato. E eu pensei, opa, agora sim, está aí o marketing digital, agora eu tenho mais oportunidade, eu posso também, não somente aqui no meu município, mas também trabalhar em outros lugares. E eu fui atrás disso. Eu comecei a fazer outros cursos, né, para aprender mais a aplicar na prática. Fui bater na porta das empresas falando assim, pessoal, vocês querem me contratar? Que eu estou fazendo um trabalho de social media e eu posso ajudar vocês. E eu acredito que, como eu fazia já na loja, as pessoas viam que, de alguma forma, eu já estava
fazendo na prática. E isso, para mim, foi um benefício, né? Onde as pessoas confiaram no meu trabalho. Inclusive, quero agradecer todos os meus clientes aqui que me confiam em mim, né, mensalmente para ajudar nessa parte do marketing. E onde eu comecei. Aí eu comecei a criar conteúdo para o pessoal, eu comecei a gostar, eu comecei a ver que eu gostava de fazer isso, eu comecei a estudar mais, comecei a entender as pessoas e daí não parou mais, Marci. Aí o negócio só fluiu e aí o dedinho de Deus fez acontecer o que tudo está acontecendo até agora. Você se encontra, né? Diz que o nosso propósito está muito ligado com aquilo que a gente faz, até sem ser tão bem remunerado às vezes, e faz de graça por vezes, né? Então, Inclusive, o meu primeiro contrato, eu falei, amiga, eu vou fazer para você aqui, tá? Eu quero fazer um teste, só para ver se né, vai dar certo. se vai dar certo. Tu confia em mim, ó, não vou te cobrar nada por 2 meses ali, vou fazer. Tudo bem? Fiz para ela 2 meses na faixa, para mim testar, para mim saber como é que era, para poder aplicar, para ter resultado também para apresentar para as outras pessoas. E foi aí que ela me mandou, acho que era no primeiro, segundo mês, ela falou, Joyce, o vídeo que a gente fez, eu consegui agendar 10 pacientes. Aí eu falei, opa, peraí, então... O gancho tá aí. Tá aqui a oportunidade. Daí foi. Incrível. Esse é só o nosso primeiro bloco, tá, gente? Como a gente já citou aqui, ela veio da Cressol e a Cressol a gente indica e recomenda para você também para fazer bons negócios. Pessoa física, jurídica, você que é do agro, tem para todo mundo. Procure a agência mais próxima de você aqui em Dois Vizinhos. Temos Centro-Sul, temos Centro-Norte, tem aí o Fernando, tem o Rodrigo, tem toda a equipe preparada para atender você. E a Cressol vai junto comigo também na próxima edição da revista Vem Chegando e vai comigo também para Expo Vizinhos. Então, minha gente, todo mundo lá no meu stand, viu? Todo mundo lá dando aquela curtida, aquela conferida, aquela olhadinha, porque nós vamos agitar as redes sociais também. Já vou estender o convite aqui. Decorate também vai comigo para Expo Vizinhos e a Decorate está no mês de outubro, que é o nosso mês rosa, né? O mês das mulheres, um mês de autocuidado, de amor, inclusive o gancho para você que ainda não se cuidou, tá? Vai ali, mulherada, faça o autoexame, se priorize, se ame, se cuide, para depois cuidar do resto, porque a gente tem uma mania muito feia, que é querer abraçar o mundo e cuidar de todo mundo, né? Daí quem mais precisa, você não faz. Então, presta atenção, ame-se, cuide-se e... na Decorate esse mês é especial das mulheres, é Outubro Rosa, condições especiais, preços diferenciados, parcelamento, está reformando, está construindo, você já sabe que você encontra tudo na Decorate. Tem o centro de distribuição aqui também com preços diferenciados na parte do bruto, tá? Porque a Decorate tem do bruto até o acabamento. Então, a parte de PVC, de cano, caixa d'água, telha, tudo que você precisar, você encontra com a Decorate no centro de distribuição, na fábrica, e também a loja, que vai estar em novo endereço ainda esse mês. Há quem diga que vai mudar a Decorate aí, há quem diga não, né? Edenilson e Eduardo, vocês se virem, Ederson, quero saber, eu quero festinha, quero inauguração. Então, vai ter aí a nova loja da Decorate, tá? Que vai ficar lindo o espaço para melhor atender você, e a gente vai se encontrar por lá também. A Decorate vai comigo para a Expo Vizinhos. 10 Telecom, você sempre conectado o tempo todo no Paraná inteiro. A 10 também vai comigo para a Expo Vizinhos, porque a 10 agora está com um sistema de monitoramento, tá? É um novo serviço dentro de todo o pacote que você já encontra na 10. Telefonia, internet e agora a parte de monitoramento. Instala câmeras com um aplicativo no teu celular, sem burocracia, fácil de você vigiar aí 24 horas por dia, ter aquele cuidado extra que não é demais, né? Vai com a 10 Telecom. Também quero falar aqui da Design Estofados, né? Projeto novo chegando por aqui no nosso Vem Chegando. Estamos em expansão, vamos para o município vizinho, já vamos comentar um pouquinho a mais aqui para vocês também. E a Design de Estofados vai junto comigo para lá montar o meu cenário, porque esse cenário aqui é todo deles. Incrível, maravilhoso, né? E peças bem pontuais e específicas agora você também encontra na nova loja da Design. Então, faça uma visita, se você ainda não conhece. Tem os tradicionais, tem aquele sob medida, tem tudo o que você precisa. E para os arquitetos de plantão que gostam de fazer um trem diferente e acham que, nossa, mas um pronto não vai dar, a gente tem que adaptar dentro do projeto, procure a Design, viu? Leve lá a tua assinatura que você vai fazer assim, um bom negócio para o teu cliente, para o teu negócio também. E com a Design Estofados. Intervalo rápido, a gente volta já com mais bate-papo. A gente vai entrar a fundo no marketing mesmo, tá? Vamos entregar ouro para vocês aplicar aí nas empresas e ter resultado, vender mais, contratar ela, a Joyce aqui e investir no nosso videocast. De
novo acordando atrasada. Tô cansado de você ficar me botando na soneca. Seria uma boa se os aplicativos que você usa todos os dias fossem mais legais, né? Com o Demais, o novo clube de vantagens do Aikifome, você tem todos esses descontos todos os dias. Assine o Demais e comece a aproveitar essas vantagens incríveis já no seu próximo pedido no Aikifome. A nossa história começou com pessoas, com muita dedicação e carinho. E com muito trabalho duro todos os dias, conseguimos fazer a nossa obra mais linda. Despertar o sorriso no rosto de cada cliente. Ver a satisfação no olhar. Você é parte fundamental dessa história. É o pilar que sustenta a família Decorati. Temos muitos motivos para comemorar e se orgulhar. Mas o principal deles é da nossa parceria. Obrigado por ser parte dessa história. Vamos continuar investindo no que realmente importa. Na qualidade dos nossos produtos. Cuidar da sua obra, da sua casa e da sua família. Decorati Acabamentos. Paixão pelos detalhes. O mundo está mudando. E você também. Estamos cada vez mais conectados e vivendo a era da ultra velocidade. Conte com a 10 Telecom para estar sempre em movimento e ter tudo ao seu alcance em um instante. Aproveite o melhor da internet para trabalhar, se divertir e viver as melhores experiências o tempo todo. Vem ser mais. Vem ser 10 Telecom. De volta por aqui, eu falo em nome da Anjos Colchões e Sofás, que tem novidade na loja. Acompanha, porque vem por aí um tendel de coisa, viu, gente? Eu nem sei se podia dar spoiler assim para vocês, mas presta atenção que a Anjos está na próxima edição da revista Vem Chegando e vem com novidade para vocês, tá certo? O mês de novembro promete esses black, esses negócios aí. Não posso dar muito spoiler, mas já fica aqui uma pitadinha para você ir se antenando no que está acontecendo. Também HS Consórcios para você ser um investidor. Gente, essa história de vamos guardar dinheiro todo mês, a gente sabe que na prática não funciona bem assim. E mulher, então, pelo amor de Deus, né, Joyce? Eu não sei como é que conseguimos. Olhamos um calçado novo, queremos. Olhamos uma maquiagem, queremos. Olhamos uma roupa da Esfera, também. Mas, para você não passar por isso e não deixar aí os seus investimentos abandonados, você conta com a HS Consórcios. Deixa uma parcelinha lá por mês, vai pagando ali, ó, uma carta de crédito, de imóvel, de carro. Ah, mas eu não quero comprar nada agora. Mas daí, se for contemplado, você pode vender para a própria HS, tá? Eles garantem a compra da carta aí para você também. Você faz dinheiro e começa a investir tudo de novo. Recomendo aqui o pessoal do Costinha, em 2 Vizinhos, para você fazer bons negócios. E se chegar falando que foi através de mim, a condição ainda fica melhor, tá bom? Então, vai até a HS aí, saiba um pouquinho mais. Se tiver dúvida, pode me chamar, que eu já tenho as orientações aqui para passar para vocês também. Tá tudo na ponta da caneta, para você não ter dúvida nenhuma, tá certo? Ótica Sol, que vem com novidades também agora para esse verão, né? Começando as altas temperaturas, é importantíssimo você ir cuidar da tua saúde ocular também. Ela tem a especialista que faz a consulta por um preço diferenciado para quem é cliente aí da Ótica Sol. E aí, claro, toda a parte de armação de lente de grau, modelos aí para as crianças, inclusive, esse mês das crianças, né? Passamos o dia 12, mas continua o mês das crianças. Vocês podem ter aí armações também para as crianças e, geralmente, é dentro de uma sala de aula que você nota um grau de dificuldade, talvez, de você ver bem ou se sente incomodado. Presta atenção nos sinais, tá bom? Que sempre corrigir é mais barato, né? Do que você deixar algo se estender a longo prazo. A gente vai seguir por aqui falando de marketing para todas essas empresas, para quem acompanha a programação, que quer saber, claro, da mão na massa do movimento. Então, vamos lá, quais foram os maiores aprendizados desde esse tempo que você está só focada no marketing que você teve, aí, tanto profissionalmente quanto para a tua vida pessoal, Joyce? Perfeito, Marci. Eu confesso para você que é até difícil responder essa pergunta com uma objetividade,
Porque todo dia, como nós estávamos conversando aqui no bastidor, todo dia a gente aprende algo diferente, com pessoas diferentes. Eu acredito que a vida, ela ensina muito todos os dias. Se você está aberto a olhar as oportunidades, você vai conseguir ver isso de uma forma muito facilitada. Mas se eu for para resumir aqui, talvez, algo que eu trago é que não existe atalhos. Então, você precisa fazer o teu. Você precisa Não fazer existe teu um corre. milagre milagroso, nem dentro do marketing, né? Que o pessoal acha que o marketing... Pessoal que eu falo, me refiro a pessoas que pensam que o milagre tem que ser nosso. Não Exatamente, exatamente. Tanto quanto o marketing, quanto... Porque, assim, quando eu falo de marketing, Marci, eu sempre associo muito com as pessoas. Porque eu vejo que fazer marketing é olhar para as pessoas. E quando você faz marketing, você entende que não existe atalhos para construir uma marca, você precisa fazer ali a tua construção, para daí você começar a erguer o teu prédio, começar a trazer e colher frutos disso. Quando você começa a entender que não existe atalhos, de que talvez vai ter dias que não vai ser tão bons assim, com a sua profissão, por exemplo, né? Porque tudo tem ônus e tudo tem bônus em tudo na sua vida. E esse não existe atalhos é justamente o propósito que a gente estava falando no início, de que a gente só aguenta tudo que a gente aguenta porque realmente existe um propósito atrás, né? Então, às vezes, trabalhar no sábado, trabalhar no domingo, isso é um ônus que talvez se eu estivesse em outro lugar eu não faria, mas também não me acumula isso. Eu vejo que você fala muito sobre isso, né? Trabalhar no domingo é maravilhoso quando você ótimo. gosta. É aquele negócio que eu falo e ninguém entende, que eu descanso trabalhando, tá? Como assim? Primeiro que tem toda essa questão comportamental, né? Que a gente se estuda, se desenvolve, vai se entendendo e vai adaptando. Mas é sobre isso. Quando você está fazendo algo que é para você de fato fazer, tu não está muito se importando com o horário do que tu está fazendo. Então, trabalha assim após as 18. Aquela história de vou empreender para trabalhar só 6 horas por dia. Quem conta? Você ou eu para esse povo, né? Que Olha, não é bem vamos assim. deixar. Pode vir que a água está bem geladinha. Venha, se finque, se boleie. Então, é um negócio que, tipo, é só na prática, você tem que ter muita dedicação, muito amor. É igual fazer a programação aqui, quem vê, eu já pronta com a roupa da Esfera, com a make da Adri, com o cabelo da Tânia. Acha que é só isso. Vamos trocar um mês de vida para ver como é que é o negócio, para ver como é que é na Sim. prática? Porque tem muita Exatamente. coisa envolvida, e a maioria, e grande parte dela, sim, é a nossa fé, o nosso propósito, que nos motiva, porque nem todo dia é dia. Exatamente. E eu vejo isso muito também. Bom, eu sempre trabalhei com empresas, né? Então, desde o escritório de contabilidade, eu tive na prática a loja, então, da empresa, olhando dentro da empresa. Você teve a tua empresa, então, também. Isso, exatamente. Na Cressol também, eu tive a oportunidade de trabalhar dentro da área jurídica, né, da Cressol. Então, assim, eu confesso que eu sempre estive no meio das empresas. E quando a gente olha para isso, eu gosto muito de brincar que eu amo conversar com empresários apaixonados pelo que eles fazem. Porque dá para ver no olho deles e mostra como que aquela empresa está tão bem sucedida do jeito que está, porque o empenho que foi dado atrás disso, né, enfim, até naquele momento, teve alguém por trás para construir todo aquele castelo, todo aquele edifício. E aí que está o ponto na hora que a gente faz marketing, né? Que muitas vezes o empresário, tenho certeza que você que está me assistindo aqui, que está vendo esse programa, você é um profissional, eu não vou falar palavrão, é o profissional bom. Você é diferenciado, Diferenciado. Viu? Você é diferenciado. Exatamente. E por muitas vezes a gente não sabe muito bem como que a gente mostra isso para as pessoas, né? Como que a gente traz os nossos benefícios, e o marketing ele serve para isso. Ele serve para construir esse relacionamento junto com o seu cliente e mostrar de fato como que você pode ajudar, né? É dar um posicionamento, né? Não, estamos aqui para isso, resolvemos tal problema, porque quem gosta de marketing e venda gosta de solucionar problema. Se não é Exatamente. problema, não tem função na vida, né? Então, sim, é muito bom a gente ver pessoas que são apaixonadas pelo seu negócio, as empresas mesmo que estão aqui no videocast, que abraçaram esse projeto desde lá do ano passado, que estão construindo outra sede própria, outras estão expandindo. E eu vou acompanhando tudo isso também, eu vou ficando muito feliz com a conquista de cada um.
Porque É tão sim, lindo, né? ver. é a tua vida, é a vida da pessoa que está ali, que ele não se mede, ele está longe, às vezes, da família, dos filhos, para quem tem, né? Mas ele está ali dando a vida, porque aquela é a alma do negócio. Então, eu fico feliz com a conquista das empresas que estão comigo também. E a gente nota, né? Nota que as pessoas, elas se entregam de fato quando elas gostam das coisas, igual você também, né? Dentro do que você entrega para as empresas. E nesse processo todo, o que mais te brilha o olho diariamente? Quando que você entrega uma estratégia, aquilo funciona, ou tem algum outro ponto que é o mais importante para ti? Eu acho acredito, né, que o que mais me brilha o olho é realmente olhar para a empresa, entender aquela empresa e conseguir mensurar isso em forma de palavras, em forma de comunicação, em forma de designer e transmitir isso para o público. Realmente pegar a essência, eu falo muito sobre essência, pegar a essência daquele negócio, né, daquele empreendimento e transmitir isso para o mundo. Eu brinco muito, agora a gente está falando de empreendedores, empresários, né? Que sempre quando eu vou fazer a estratégia para alguma empresa, eu sempre olho para o empresário. Porque geralmente a empresa sempre é o reflexo do dono. Então, conforme a empresa, o empresário se comunica, o empresário traz, uma pitadinha ou outra vai estar dentro da comunicação, dentro do marketing. Isso é inevitável. Inevitável. É inevitável, com Inevitável. certeza, por trás de todo CNPJ tem um CPF. Sim. E a pessoa, ela Exatamente. precisa mostrar que é dela aquilo, que tem uma vida. Porque a empresa, tipo, é o reflexo, como você trouxe, da pessoa. Então, quem é a Joyce, né? A tua Exatamente. empresa existe, mas quem é você? Por trás disso, o que rola tudo? E é isso que torna a empresa diferente, né? É isso que torna a empresa única. Porque a gente vem aí, bom, hoje nós estamos no marketing 6.0, já estamos bem avançados. Mas quando a gente começou a entender sobre marketing, que era lá no marketing 1.0, não existia assim essa concorrência. A produção era em massa, a gente não precisava trazer esse destaque, né? E quando a gente está agora nesse momento, a gente percebe isso, que as empresas, existe concorrência, isso é bom, tá? Eu olho a concorrência como um lado muito positivo, muito bom. Mas você mostrar como é o seu único, sabe? Você é do jeitinho que você é. Não existe outra. Né? Você pode ter 10 fazendo a mesma coisa. Você é único, você nasceu sozinho também. Exatamente. Então, isso é válido para dentro da empresa. Por isso que quem trabalha com marketing visa tanto, não é você que tem que aparecer um pouco, é você que tem que dar uma pitadinha aqui, porque é a tua essência, a alma do teu negócio. Então, isso faz todo o sentido, né? E quando tu se refere a marketing 6.0, porque às vezes as pessoas que estão chegando aqui agora não estão entendendo o que nós estamos falando, né? Porque fica meio técnico. Por que 6.0, Joyce? Ok. Existiu uma evolução dentro do marketing, né, onde lá no início o pessoal olhava muito para o produto. Então, o benefício do produto. Ou seja, se a água que você está tomando, o celular que você está usando, ele serve para o meu benefício, ótimo. Para mim já está contado. Tá ok, é isso. Tá ok. Teve o 4.0, 5.0, mas indo direto para o 6.0, é onde a pessoa, de fato, ela não quer mais saber só do benefício daquele produto. Ela quer saber sobre a experiência, ela quer saber sobre a empresa, se ela está ali com os mesmos... Princípios e valores alinhados com o dela. Perfeito, os mesmos princípios e valores, se talvez as causas que ela está com a sociedade é as mesmas causas que o consumidor dela acredita, a forma que ela se comunica, se ela é mais divertida, se ela é mais pontual, se ela é mais fechada. Então, como você se posiciona, porque tem muito também que às vezes o empresário ele quer atingir todo mundo, mas nesse marketing 1.0 que eu observo muito, tá? No dia a dia, é justamente isso. As pessoas elas querem uma experiência a mais. Inclusive, a gente percebe esse desenvolvimento no começo desse ano, quando teve os daily vlog que as blogueiras faziam. E olha que interessante isso, analisar o comportamento das pessoas e como que acontece, né? Elas criaram as blogueiras tinham a tendência de criar um perfil a mais para ser para um público específico, para um público mais fechado, para um público talvez que
cria uma experiência a mais daquilo que ela trazia lá além do perfil público, né, que ela tinha. Então, olha que legal isso das pessoas quererem algo a mais, essa experiência a mais. E trazendo como insight aqui para quem está assistindo, dá para entender e pensar no seu próprio negócio como que talvez você quer trazer esse algo a mais para você. Né? Pode ser algum canal onde passa informações sobre o seu produto ou serviço, da forma que vai usar a pessoa, que é a forma que a pessoa vai usar aquele produto ou serviço. Pode ser um grupo exclusivo onde você manda informações para aquela pessoa. Pode ser um atendimento diferenciado que você faz, porque hoje a gente fala sobre marketing digital, mas não tem como não falar também sobre o marketing físico, né? Porque não adianta você ser boa ali no digital e chega no físico, acaba com o negócio. A função é você fixar a tua marca, né? Mostrar a tua autenticidade e levar para a tua empresa pessoas, leads qualificados. A função do marketing das estratégias. Mas aí tudo se resume ao time de venda. Como que está o teu comercial? Exatamente. É bem isso, Márcia. E eu olho, assim, essa tendência, tá? Ela vai ir por um bom tempo ainda. E se eu pudesse dar mais uma dica aqui para o pessoal, olhe o seu público e olhe quem você quer atingir de fato. Não para, tipo, eu quero todo mundo, fica muito vago e você tem uma conversão muito menor, às vezes, do que podia ter, olhando para um específico. É isso que tu quer dizer na prática? Exatamente. Até no exemplo ali do Daily Vlog, né? Que então, é criar um perfil separado, exclusivo para aquelas pessoas. Praticamente é isso. É você criar um vínculo com aquele cliente, aquela pessoa, né? Criar um relacionamento, porque eu vejo que marketing basicamente é isso, é criar um relacionamento com o seu cliente, é você trazer essa experiência a mais, né? Não, e com certeza, cada dia, quem está dentro dessa área, você tem que se atualizar quase que semanalmente, diariamente, porque sempre muda um negócio aqui e um ali. Dentro de tudo isso, com esse aceleramento, com a inteligência inteligência artificial, emocional também nós temos que ter, pela questão de saber lidar com tudo que acontece com tamanha pressa. Dentro de tudo isso, qual a maior mudança de comportamento do consumidor que você notou, olhando, tipo, enquanto pessoa do marketing agora, que está acompanhando todo esse movimento louco que a gente tem nos últimos anos? Então, eu vejo que a resposta que eu tenho que dar agora é uma continuidade do que a gente veio falando aqui sobre experiência, né? Nós estamos em um mundo onde é a era da informação. Então, as pessoas, elas têm informações para tudo que é canto. Se a gente, às vezes, não se blindar algumas vezes, a nossa cabeça acaba ficando cheia de informações que, por muitas vezes, não são tão necessárias quanto elas poderiam ser, né? E eu vejo que, por muitas vezes, o consumidor, ele vem afunilando, ele vem olhando para o conteúdo e pensando, esse aqui é legal, esse aqui não, eu vou seguir algo específico, eu vou seguir essa aqui porque realmente ela me traz uma experiência, porque ela me traz algo a mais, ela olha para mim como consumidora, como pessoa, e não apenas, né, apenas um objeto ali de produto para comprar, vender, enfim. Eu vejo que essa é a grande tendência, né, das pessoas, elas terem essa proximidade com a marca, com a empresa. Gera uma conexão, né? Gera uma conexão, e daí, quando você tem a conexão, a conversão e a parte de fidelização também, ela pode ser construída, né? Partindo desse pressuposto assim, inicial. E dentro de tudo isso, a gente tem muitas redes sociais hoje, né, Joyce? Tu fala em marketing, o povo já pensa Instagram, Facebook, coisa arada, atendeu. Meu Deus, tem TikTok também. Eu nem estou no TikTok ainda, porque não dá tempo, às vezes, sabe? Mas, assim, pensando em posicionamento, em construir ali a tua autoridade, a tua autenticidade dentro da sua marca, você é uma empresa que já existe ou você está começando do zero, o que você diria para esses empresários, para esses empreendedores? Começamos de onde? Qual que são as chaves principais de todo esse meio ali, de tantos canais que a gente tem, para estar se posicionando e gerando essa conexão inicial? A primeira pergunta que você tem que se responder para saber quais são as plataformas que você precisa estar é entender teu público.
Porque o Instagram é uma plataforma exclusiva, com pessoas que estão ali consumindo aquele conteúdo. O Facebook funciona assim, porque tem pessoas consumindo aquele conteúdo. O TikTok funciona muito bem também, porque tem outras pessoas. Então, assim, existe sim essa variedade. O YouTube também, LinkedIn. Gente, tem muitos meios de comunicação. Eu olho muito para esses meios de comunicação realmente como uma empresa. Então, eu olho o Instagram como uma empresa. Mas uma plataforma que eu vejo que todas as empresas precisam estar é o Instagram. Porque hoje o Instagram é onde tem a maioria do povo lá, né, das idades diferentes. E também, Marci, porque eu vejo que o Instagram é uma empresa que se atualiza muito. Então, existe lá o fator da inovação, que tem a curva da inovação, que quando você cria um produto, você tem aquele pico e depois ele vai indo, né? Tipo Orkut na época que se extinguiu. Exatamente. Eu vejo que o Instagram ele vai por um longo período ainda, eu acho. Snapchat. Então, olha o que acontece. Eu gosto muito de olhar essa parte do Instagram, porque realmente eles são empreendedores, tá? Então, tudo que é novo, que ele vê com o pessoal, e eles olham muito para o consumidor. Então, quando eles veem que alguma plataforma está dando certo, eles trazem para o Instagram. Aí, o que acontece? A inovação sobe e eles conseguem ter esse pico de crescimento ali dentro da plataforma. E tem muito mais conta, né? O Instagram tem vários usuários, né, hoje ativos dentro da plataforma, mais do que o Facebook e do que o TikTok. Então, por isso que eu indicaria isso, esteja no Instagram. E continuando, né, falando que o Instagram tem esse pico de inovação sempre, ele, por exemplo, agora, eles inventaram o repost, né, no Instagram. Adoro usar aquele negócio lá. É muito então, prático. veio do TikTok. O TikTok tinha muito isso, o pessoal amava. Quando veio, inclusive, para o Instagram, eu fiz um stories lá falando, pessoal, será que o pessoal daqui vai gostar? Será que vai ser legal? E, pelo que eu percebi, o pessoal realmente adorou essa funcionalidade. Eu também adoro. Porque se você olhar para o consumidor, para você olhar para o comportamento do consumidor, você repara que isso você está usando a preguiça, tá, da outra pessoa. Porque para mim, que lá, igual você falou, compartilhar, nossa, é muito fácil eu compartilhar ali, republicar o conteúdo de outra pessoa. E na minha concepção, na minha cabeça, isso parece que eu estou criando esse conteúdo. Eu não precisei criar esforços, né? A nossa mente preguiçosa de, putz, eu vou ter que criar um conteúdo, ela fica satisfeita, porque você já está criando alguma informação no seu perfil, né? Sem você ter esforços a mais para fazer isso. Então, assim, eu achei maravilhoso esse botão de republicar e tá dando bem certo. E tem dias que a gente não tá com essa criatividade toda, né? Todo dia é dia para você criar coisa, ô Joyce, como é que funciona esse negócio bem na prática? Porque eu também trabalho com essa criação e tem dia... Gente, ao vivo o negócio não tá fácil pro meu lado. Tem dia que vai, que flui que é uma beleza, mas tem dia que não tem tipo. E aí, como é que fizemos? Então, a criatividade é algo bem interessante, né, de se pensar. Quando nada está fluindo, Márcio, o que eu faço? Eu pego, eu saio, eu vou caminhar, eu vou fazer uma atividade física, eu vou fazer alguma coisa. Eu simplesmente tento trazer outro olhar para o meu cérebro e tentar desviar um pouquinho daquela informação. Porque, às vezes, quando você está muito focado ali em trazer algo muito criativo, você acaba não trazendo, porque você fica, às vezes, até sobrecarregado. Só que, sim, tem maneiras para que a gente evite isso, porque, ou seja, eu não posso estar sem criatividade a semana inteira, senão meus trabalhos atrasam. Tem que produzir o conteúdo. O pessoal que te acompanha quer ver alguma coisinha, né? Exatamente. Então, assim, o que funciona muito para a criatividade, tá? Organização. Então, calendário de conteúdo, organizar quais dias da semana você vai fazer. Se a gente voltar lá para o público, a gente vai entender também sobre a empresa, a gente vai também entender sobre o que a gente define dentro da empresa, os conteúdos que a gente vai falar, né, as pautas que a gente vai falar. Então, quando a gente tem isso, fica muito mais fácil a gente criar algo novo. E eu gosto muito de brincar, Marci, que o que me ativa muito a criatividade não é nem sair fora da caixinha, tá? Que muita gente fala, vamos sair fora da caixinha. É realmente expandir a nossa caixa. E como que a gente faz para expandir a nossa caixa? É realmente eu estar aqui conversando com você hoje, eu escutar você, você que está escutando nós aqui, estar disposto a ver um conteúdo diferente, ver um olhar diferente,
assistir um filme, assistir uma série, aprender algo novo, tudo isso são coisas que aumentam a nossa caixa. Por isso, quando você me fez aquela pergunta sobre o que eu mais aprendi, é que todo dia a gente vem aprendendo. E quando você está com esse olhar aberto de que tudo pode virar marketing, tudo pode virar conteúdo, tudo pode virar uma oportunidade, você ativa essa criatividade e as coisas começam a ser leves, não começam a ser apreensivas, sabe? Aquela pressão de que você tem que criar, ser. tem que criar, tem que viralizar, tem que dar views, tem que dar não sei o quê. Exatamente. Você cria um processo que facilita essa produção, né, de conteúdo, que seja leve e que transmita a comunicação que você quer transmitir. E dentro de toda essa criatividade de criação de coisa, tem alguns que vão performar melhor. Outros não tanto. E tá tudo bem, né? Sim, é normal. O que acontece muitas vezes, o empreendedor, ou quem cria conteúdo, ele está muito focado no viralizar. Mas, pensando aqui, Márcia, até que ponto é interessante você viralizar? Porque se você viraliza para pessoas que não vão comprar de você, para pessoas que não faz parte do seu público, para pessoas que não vão se interessar pelo seu conteúdo, e às vezes você pegou uma trend lá que estava em alta e pensou, cara, é a minha hora, viralizou, teve não sei quantos mil visualizações, mas se você for olhar na forma estratégica e pontual do negócio, talvez esses números não queiram dizer muita coisa. O que acontece muito é que a gente quer nutrir o nosso ego, né? O nosso ego é gostosinho ter visualizações lá, mas nem muitas vezes no faturamento é o que traz realmente os resultados, né? E tem a questão também de estar preparado para algo que viralize. Você vai conseguir atender a demanda? Exatamente. Ou é só o teu ego que quer números, né? Exatamente, é muito isso aí. A criação do conteúdo, existem... Nossa, se nós fosse se aprofundar aqui, a gente ia ficar dias. Uma aula, tipo assim, de muitos episódios, tá, gente? De muitos Marketing, episódios. Quando tu entra nesse negócio de número, de criação, de conversão, não é pouca coisa. Então, aqui é só a ponta do iceberg que a gente está entregando. Por isso que até tem o @ da Joyce aqui na tela de vocês, para vocês seguirem, ver o que ela faz. E, claro, tu atua também nessa área direta como mentora, né, Joyce? Sim, sim. Com o decorrer, né, da produção, da agência, o pessoal começou a me procurar para ensinar o que eu fazia. E foi aí que começou a andar também. Hoje, eu me digo que sou professora. É o que você fazia antigamente, né? Tua criança interior feliz hoje. A minha criança interior está muito feliz, muito feliz. Ajudando pessoas a transformar os seus negócios através do marketing, que é uma coisa muito bonita. Ele sempre existiu, né? Se você for ver os meios tradicionais, rádio, televisão, outdoor, meios impressos. E aí, claro, com essa versão digital, pós-pandemia, que veio muito mais acelerada, a gente sempre bate nisso, porque, de fato, é o que aconteceu. E hoje, se você não está, eu digo assim, às vezes não é nem o melhor que vende, viu? É o mais visto. Então, você tem que estar, querendo você ou não. Tem que fazer um esforço de estar nas redes sociais, de estar com a sua publicidade de marketing rodando, seja ela nas mídias digitais ou tradicionais ou impressas, o que você escolher. Um pouquinho em cada uma, talvez, seja uma boa estratégia também. E dentro de todas as consultorias que você aplica, tu analisa de modo individual cada empresa, cada necessidade. Você ainda faz essa distribuição no marketing tradicional quanto digital, ou o teu foco maior ainda hoje é no digital? O meu foco maior ainda é no digital, mas como eu venho, né, do físico também, e eu trago muitas vezes essa experiência que eu falei para você, que eu trabalhei muito tempo com empresa, eu acabo uma hora ou outra falando sobre alguma coisa, isso aqui seria legal você colocar lá como experiência mais... Mas, assim, é uma pitadinha. O meu foco mesmo é o digital. Como eu falei, os dois andam juntos, né? Mas é o digital. Gente, o assunto aqui rendeu, viu? Nós temos que ir para o intervalo para a gente voltar, para terminar esse gancho do marketing aqui e para a gente finalizar aí o nosso último bloco. Mas antes, eu quero falar para você aqui que está acompanhando essa programação, para que você se inscreva no canal e ajude a gente com um likezinho, compartilha com outra pessoa, compartilha esse conteúdo que nós temos
trazendo hoje aqui para vocês com a Joyce, especialista na área de marketing, e é um assunto que muita gente gosta de ouvir, vários profissionais se posicionando e falando sobre, porque vai impactar aí no teu negócio também, tá certo? Quero falar do Ikefome desse mês. O Ikefome está viralizado no marketing também. Meu Deus do céu, pensa no aplicativo delivery assim, ó, pá, rapidão, descomplicado. Tem agora a assinatura do Demais, é o clube que você tem aí do Ike, para você pedir, ter descontos diferenciados, frete grátis e tantas outras coisas. E também agora nós temos a opção de floricultura dentro do Ikefome, tá? Dá licença que estamos chique. E esqueceu de mandar flor para o amor na quarta-feira, não precisa nem ter dia comemorativo. Você puxa, manda, surpreenda, né? Manda uma lembrancinha, alguém que está de aniversário, esqueceu, puxa o aplicativo do Ike e você vai encontrar a floricultura lá dentro do aplicativo também. Bino Calçados, eu sempre estou de Bino Calçados, ele me acompanha na caminhada, no dia a dia, na correria, nos eventos sociais, calçados para todas as ocasiões, tá bom? A Bino tem 2 lojas aqui em Dois Vizinhos, Centro-Sul e Centro-Norte, para melhor atender você. Vem aí DVD da Banda Passarela em Erechim, dia 24, segura Rio Grande, que estamos chegando de novo, viu? Vamos fazer aquela apresentação desse incrível DVD, são 30 anos de história eternizados mais uma vez, e vai ser uma noite espetacular, eu não tenho dúvida nenhuma, e você vai poder acompanhar assim, ó, de pertinho junto comigo os bastidores, porque eu vou dando spoiler para vocês, né? Eu sou dessas. Conforme vai acontecendo o negócio, eu vou trazendo, eu vou contando. Então você já sabe, já se inscreve também no canal da banda e curte as músicas em primeira mão, tá bom? Deixa eu falar aqui para vocês da doutora Isadora Klein, que está me dando jeito, né? Doutora Isadora Klein, eu quero chegar o quê? Bonitona, né? Sem tanta linha de expressão assim lá no DVD. A gente tá o quê? Bela, formosa na câmera. Então, deixei tudo a cargo da doutora Isadora Klein. Ela que é especialista na parte de harmonização. Você já sabe, precisamos de profissionais aí, referência. Nesse mês da mulher é um excelente mês para você olhar para você de modo diferente e se cuidar. E quando a gente está bem na imagem, muita coisa nos diz isso, muita coisa a gente conquista também, tá bom? Então, mulherada, bora se cuidar. Os homens também podem, porque a doutora Isa também atende a ala masculina, tá bom? Não temos esse preconceito, pelo contrário, vamos ficar bonitão também, né? O que mais que eu tenho que falar aqui? Da Clínica Odontológica Harmoniza. Eu estou com o queixo meio duro ainda hoje, tá, gente? Por quê? Retirei meus dentes cisos lá na Clínica Harmoniza. E foram 3 numa vez só. Então, o negócio não está muito auspicioso, né? Mas eu digo que foi uma experiência muito boa. Não sofri nada, não tive dor, não tive nada. E recomendo, inclusive, se tu tá aí se enrolando para tirar esses teus dentes, você pega e você vai lá antes que se complica, viu? Porque eu tava ali me enrolando, no final das contas, depois que fiz, me arrependi de não ter feito antes. E agora a gente vai para outra etapa do processo, que é cuidar aí da parte estética mesmo do sorriso, facetas, né? Se você quer em resina ou porcelana, tudo isso você encontra lá na Clínica Odontológica Harmoniza, da doutora Gabriela Scholl. Intervalo rápido e a gente volta já para o nosso último bloco de hoje. De novo acordando atrasada. Tô cansado de você ficar me botando na soneca. Seria uma boa se os aplicativos que você usa todos os dias fossem mais legais, né? Com o Demais, o novo clube de vantagens do Ikefome, você tem todos esses descontos todos os dias. Assine o Demais e comece a aproveitar essas vantagens incríveis já no seu próximo pedido no Ikefome. Uma história para o setor da construção. A Decorate reuniu os melhores profissionais de Dois Vizinhos e região para um confronto inesquecível. O top azulejista Decorate. Precisão, técnica e resistência colocados à prova diante do olhar atento do público e dos jurados. Um verdadeiro espetáculo de habilidade. Cada detalhe contou, cada movimento fez diferença. O resultado, um evento vibrante, competitivo e inspirador. É um evento fantástico, né? Parceria da Ceramfix. Estamos felizes demais de estar participando, de estar contribuindo para esse momento, né? Um momento de interação entre os profissionais e o lojista. 2025, primeiro evento, acredito que 2026 será maior ainda e com certeza vão poder contar com a Ceramfix. Um abraço. O Top Azulejista Decorate 2025 foi mais que uma competição. Foi a celebração da técnica, da força e da paixão por transformar sonhos em realidade. A Decorate inovou com essa competição. Uma competição que vai valorizar, agregar e colocar em exposição os profissionais de assentamento da região.
E eu, particularmente, estou curtindo cada detalhe junto com os profissionais aqui. Obrigado a todos os participantes, apoiadores e parceiros. E até a próxima edição. O mundo está mudando. E você também. Estamos cada vez mais conectados e vivendo a era da ultravelocidade. Conte com a 10 Telecom para estar sempre em movimento e ter tudo ao seu alcance em um instante. Aproveite o melhor da internet para trabalhar, se divertir e viver as melhores experiências o tempo todo. Vem ser mais. Vem ser 10 Telecom. Voltamos por aqui. Quero reforçar aqui, Tânia Mara, terapeuta capilar, Adriana Lavorati. Me virei nos 30 hoje, né? Graças a Deus que temos um curso online para tentar aplicar os pó no lugar certo, né, Adriana? A Adriana está numa missão de fazer um catálogo para noiva, porque a bicha não é fraca, né? E aí hoje eu tive que me virar sozinha. Minha gente, olha a Deus que ela tem um negócio online lá funcionando para a gente ver onde é que aplica cada produto, né? Mais ou menos, viu? Não tá aquele glamour, mas né, deu para dar uma disfarçadinha ali. O resto, o Lucas que se vira aqui na hora que for subir as luzes ali, Lucas, dá uma melhorada nesse negócio. Esfera Store, sempre vestindo e acompanhando você também. Você sabe que é a minha loja oficial aqui, que inclusive vai comigo para Francisco Beltrão também. Vão me vestir para a programação de lá. Também a Bino Calçados, que eu já disse que está comigo o tempo todo, e eu super recomendo, indico para vocês. Passe nas lojas, sempre tem promo, aproveite. E, claro, as nossas patrocinadoras, a 10 Telecom, a Design Estofados, também a Ótica Sol, tem a Decorate Acabamentos, HS Consórcios, Cressol Pioneira, tem também a Anjos Colchões e Sofás, a rede no ponto de supermercado. Está barato, está no ponto, viu? Para a gente seguir aqui uma dieta mais ou menos, tem que ser com produtos de qualidade, com variedade e preço bom que você encontra aí na rede no ponto de supermercados. Tem as bandas, claro, banda Navisson, também a banda Passarela. Tem uma galera que acompanha, que acredita aqui no nosso trabalho. Eu fico o quê? Muito feliz. E a gente segue nosso último bloco falando sobre marketing. Joyce, você também está em uma cidade com um menor número de habitantes, né? Sempre que fala em marketing, sempre que... mas os centros maiores, São Paulo, Curitiba, capitais, cidade pequena não é bem assim que funciona. Como é que desmistifica isso? Como é que quebra essa objeção do pessoal de que, sim, você tem que se desenvolver, você tem que estar atualizado, que você precisa do marketing para o teu negócio? Perfeito. E você percebe que eu tinha essa objeção, né? Então, quando eu falo que eu fazia DM e quando eu voltei para São Jorge eu achava que não dava para fazer marketing, talvez seja a objeção de quem está assistindo a gente aqui hoje, né? Porque é comum a gente pensar dessa forma. Mas conforme a gente vai praticando, a gente vai estudando, a gente vai entendendo mais, eu olho, na verdade, esse marketing de cidade pequena como uma oportunidade gigantesca que quem ainda não está fazendo, façam a partir de hoje. Depois desse podcast, amanhã já faz um post lá no seu Instagram. Sai executando. Esqueça que esse negócio de vergonha de aparecer. Vergonha não paga os boletos. Exatamente. Você não tem que estar se preocupando, porque eu acho que a maior autocrítica de quem começa a pensar que tem que gravar alguma coisa, Joyce, se eu estiver equivocado, você me fale também. Eu vou aparecer. Mas daí não está perfeito o meu cenário. Mas não tem um cenário que nem o teu para você estar aparecendo aqui para mim gravar alguma coisa. Não precisa disso, né? Exatamente. Ou vai chamar de blogueirinha, né? Eu vejo que talvez a dificuldade assim da cidade pequena é isso. Como você conhece todo mundo, né? Você começa a criar conteúdo e você pensa, putz, será que fulaninha viu lá meu conteúdo? Será que fulano lá viu? E o que vão pensar? O que não vão pensar? E, de fato, gente, quando a gente olha para o lado profissional, porque, sim, o marketing é uma das grandes áreas da administração de empresa, então é importante, não importa qual o nível e o tamanho da sua empresa, você precisa cuidar dessa área, tá? Você vai crescendo conforme a sua empresa vai crescendo, mas você precisa cuidar. E por muitas vezes a gente faz marketing olhando para nós, né? Então, mas que eu tô fazendo aqui esse programa junto com você, a gente está falando aqui, e no começo a gente pensa, meu Deus, será que eu tô bem assim? Será que eu não tô? Será que... Mas muitas vezes o conteúdo que eu tô fazendo aqui não é para mim, não é sobre mim, é para passar para outras pessoas. Então, quando a pessoa pensa
que vai fazer um conteúdo que não é sobre ela, é sobre as outras pessoas, é sobre o que ela vai comunicar, é sobre o propósito, ela começa a tirar essas barreiras, sabe? Da criação de conteúdo, de fazer conteúdo, de gravar. E essa é a grande oportunidade que eu estava falando de cidade pequena, porque você pode atingir um número muito maior de pessoas, você pode crescer ainda mais. E o legal que eu vejo que a cidade pequena ela já tem um relacionamento, né? Você já tem um relacionamento ali com o seu cliente. Tem um cliente que eu atendo que é muito nítido ver isso, né? Enfim, eu estou cursando o MBA agora em Neurociência, Comportamento e Marketing, e em uma das aulas que eu tive com o pessoal, eles falaram justamente isso. Porque eu estava com aquela ideia, meu Deus, mas eu não sou focada em nenhum nicho em específico, porque eu gosto de atuar com todo mundo. Mas como que eu faço, talvez, para me diferenciar? E uma aluna lá de São Paulo falou para mim assim, mas você já está diferenciada. Porque você está numa cidade pequena, que talvez na cidade onde você está não tem outras pessoas, enfim, que façam, tem na verdade, né? Mas outras pessoas que começaram a produzir isso, né? E eu olhei para isso e eu pensei, verdade. E não só para mim eu digo isso, mas para a pessoa também que cria conteúdo que é de cidade pequena. Você pode se diferenciar muito produzindo esse conteúdo e olhando isso como uma oportunidade, não apenas como o blogueirismo, né? Você está entregando algo valioso que você investiu, provavelmente, para você ter o conhecimento que você tem, a habilidade que você tenha nessa área, né, no teu negócio. E você pode estar ajudando pessoas. Então, o que mais vale para você? Uma vida que é transformada ou um comentário que alguém vai fazer? Porque tem, claro, não vamos fugir disso, não vamos falar que não existe. Existe. Mas vai no teu foco, porque tudo que a gente foca expande. Se tu está focado no teu negócio, no teu trabalho, no que tu está entregando, é isso que vai crescer. E não o negativismo. Eu digo, eu adoro um hater. Eu não sei se tem gente que gosta, mas eu gosto. Tipo assim, o algoritmo de qualquer rede que a gente trouxe aqui hoje, ela não entende a maldade do ser humano. Ele vai fazer o quê? Entregar o seu conteúdo. Se estão ali te hateando, que bom. Tá chegando, né? O conteúdo tá chegando. O conteúdo das pessoas. Então, não se apegue, porque fulano comentou alguma coisa, porque ciclano falou não sei o quê. Não é sobre isso. É sobre a tua entrega, não do que as pessoas estão falando. Exatamente, é bem isso. E eu digo que sempre quando você dá um passinho a mais, Márcia, quando você cresce um pouquinho mais, você vai ver uma dificuldade que antes você não via. Então, olha só, se você está recebendo hater, quer dizer que você está movimentando. E quando a gente movimenta, o movimento vem. Que eu falo, né? Movimento gera movimento. Então, é um sinal positivo se você olhar desse lado como empreendedor e como que talvez você pode usar esse hater para você se posicionar, porque também tem isso, tá? Eu olho pelo lado positivo. Não existe uma situação que eu olho só um lado negativo. Fala, tem um lado positivo também. Porque, às vezes, a pessoa que está falando mal para uma pessoa que nem te conhecia, ela vai lá querer te conhecer para ver o que tu faz, simpatiza contigo e ainda te compra. Exatamente. Ponto. Exatamente. Vamos acabar com esse negócio? Vamos acabar com esse diz que me diz? Vamos acabar com e se? E se? E se você não fizer, o outro está fazendo. E se tu não está aparecendo, o outro que está vendendo. E se você precisa faturar, você precisa se desenvolver. E esquecer um pouco dessa perfeição, ou do que os outros estão pensando, ou do que os outros vão falar. Não é sobre isso. Exatamente, não é sobre nós, né? Exatamente, a gente precisa passar essa comunicação para outra pessoa. E é muito legal você chegar nesse assunto, Márcia, porque quando a gente fala sobre criação de conteúdo, até agora a gente falou sobre plataformas, sobre visualização, sobre como melhorar isso, como melhorar aquilo, marketing 6.0. Só que por muitas vezes o que trava o empreendedor para criar conteúdo é esse antes. É esse antes de se desenvolver como pessoa, entender quem que ele é, a essência dele de fato. E isso impede a pessoa a talvez se abalar ali, né, por questão de um hater, se abalar por alguma coisa que não deu tão bom, né, quanto poderia dar. Então, quando você entende de fato a tua essência, o que você veio fazer e qual que é o teu propósito, meu amigo, minha amiga, ninguém te segura. Não há hater que vai fazer você parar. No mercado, o negócio fica louco, o bagulho fica doido. Eu falo que quem chega no meu perfil, às vezes, eu tenho 2 perfis, tá? Aqui eu sempre só divulgo o do programa e da revista, que está bem nichado, bem segmentado. Mas tem um paralelo rodando, que é o meu do tempo aí, que eu fazia outras atividades, eu vim da área da comunicação, rádio e tudo mais.
Então, eu posto um pouquinho, mas não muito também da minha vida pessoal por lá. Mas meus gostos são tudo ecléticos. Então, uma hora tu vai escutar uma música bem sertaneja, vai falar, tá sofrendo aquela lá. Eu só postei porque eu gosto mesmo, tá? Aí tu vai ver uns gatos perdidos, porque eu gosto de gato. Você escuta bailão, porque lá tem, eu gosto de trazer quando as pessoas... Tu tá na rede social, vivente abençoado. Vamos dar uma cutucada no povo aqui agora, Joyce. Você tá lá, não te cai o dedo, você curtiu compartilhar um trabalho de algum amigo. Ai, porque não sei o quê, porque daí se eu curtir, porque vai ter visualização, porque vai ter tantas curtidas. Então, você não é amigo, você é inimigo. Teu inimigo é claro. Se teu amigo, que diz amigo, não te curte nada, olhe bem, porque não é bem assim essa história. Então, as pessoas têm esse negócio também de não vou curtir, não vou compartilhar. Eu compartilho, eu comento, eu reposto o botãozinho lá que eu falei que adorei aquele botão lá, nem sabia direito a função dele, mas estou repostando porque eu acho legal e nem é do meu modo preguiça, é o meu modo que eu achei legal, porque isso gera um engajamento para o post da pessoa também, né? Sim, com certeza. E vai estar entregando. Então, uma banda lançou não sei o quê, eu vou lá e compartilho. Eu gosto de ajudar as pessoas. E aí, por isso que às vezes fica um pouco bagunçado meu story. Mas e assim, você olhar o conteúdo, né? Você olhar a plataforma é um reflexo do ser humano. E por muitas vezes a pessoa ela não curte, não compartilha, não comenta, porque ela fica escondidinha ali, ela às vezes que acha que aquilo não vai fazer diferença na vida da outra pessoa. Mas às vezes, e por muitas vezes, tá? Eu criava conteúdo e eu pensava pro meu perfil, pensava, meu Deus, será que alguém está gostando disso? Será que está fazendo sentido de alguma forma? Ia lá um ser humano de luz falava, nossa, teu conteúdo tá legal. Então, assim, é esse engajamento que faz a gente continuar. Então, sim, se você é amigo de uma pessoa que cria conteúdo, curte, comenta e compartilha, né? Arrasta para cima, manda para os amigos, manda para todo mundo, porque vai fazer muita diferença para o processo interno, porque por muitas vezes criar conteúdo é um processo solitário. É um processo solitário de você fazer o conteúdo ali olhando só para a câmera, porque não tem outra pessoa para você conversar e interagir, né? E tem também a reciprocidade, que eu falo muito, que geralmente o pessoal acaba, exemplo assim, fiz um favor para você. A tendência como ser humano, não vou me estender, mas é que você retribua esse favor para mim inconscientemente. E quando a gente fala de que se você também que cria conteúdo, tá? Se você não curte, não comenta o post de ninguém, você está esperando que as pessoas façam isso por você, assim, de livre e espontânea vontade também? Cada um recebe o que doa, né? Porque o propósito antes de receber é servir. Então, Exatamente. veja as tuas atitudes. E o papo rendeu até umas cutucadas aqui, né? Não vão como é que fala? Cancelar a gente, pelo amor de Deus, tá? Pra gente fechar. Deus o livre. Pra gente fechar aqui, Joyce, porque foi uma noite que passou muito rápido, é um conteúdo muito gostoso a gente falar, né? De marketing, de transformação. Como você resume o marketing em uma única frase? Há essa possibilidade para você? Eu resumiria o marketing, talvez, que quando a gente fala sobre marketing, a gente fala sobre pessoas. É inevitável a gente falar sobre marketing em algum momento não falar sobre pessoas. Então, eu termino esse momento, né, que foi tão gostoso, passou tão rapidinho, falando sobre isso, Marci. Quando você quiser fazer marketing, a primeira coisa que você tem que fazer é olhar para o teu público, olhar para as pessoas, entender o comportamento, como que eles estão fazendo, o que eles estão fazendo, para assim, daí sim você se posicionar, você poder colocar a sua marca no mundo. Incrível, foi muito bom ter você aqui no episódio, porque reta final de ano está vindo, agora as pessoas se descabelam atrás de soluções para vender, né? Porque é uma época bastante favorável, né, do comércio. Então, é importante você já estar estruturado, esperando esse momento, mas para quem não, ainda dá tempo. A Joyce está com o nome disponível, né, Joyce? Tua mensagem final para quem acompanhou agora. E onde é que as pessoas te encontram? A rede social apareceu durante toda a entrevista aqui, o Instagram dela, para vocês seguirem e acompanhar o trabalho. Perfeito, perfeito, Marci. Eu fico muito feliz, novamente, agradecer, tá, pela oportunidade de estar aqui falando sobre marketing, que é algo que eu gosto muito de falar, de trazer, sobre o que eu aplico todo dia, ensino, e falar sobre isso, para mim, é maravilhoso, assim. Então, realmente, passou muito rápido, e se alguém quer saber um pouquinho mais sobre marketing, aprender um pouquinho mais, entender como é que funciona, ou até, talvez, trazer o marketing aí para a sua empresa,
meu @JoyceAlbert, lá eu compartilho, igual você, tá? Eu compartilho às vezes nos stories lá, academia, música e pessoal, profissional, porque eu acredito muito que a gente é o que é, né? E a gente vai construindo do jeitinho que a gente é. E tem conteúdo sim, conteúdo que inspira, conteúdo lá para você aprender a fazer um pouquinho mais em marketing também. Trabalho com mentoria, enfim, estou disposta para cumprir esse propósito, que é realmente ajudar empresas a criarem conteúdos de uma forma leve e estratégica. Maravilhosa! Eu digo, eu posso estar em Dubai que eu vou estar escutando bailão, viu? A gente tem essa origem aqui do interior do Sudoeste, eu falo, eu vou, e não interessa, gente, o que você fala. O que é isso? O que você está escutando? Deixa eu. Deixa eu ser autêntica na minha melhor versão, que é estar fazendo o que eu faço, estar onde eu estou, mas mesmo assim, o meu pezinho aqui, as raízes que a gente vive, a gente não deixa para trás, porque se somos o que somos, é uma bagagem de tudo que a gente trouxe até aqui, né? E comigo isso vai junto. Para você que esteve comigo aqui, com a Joyce, muito obrigada. Compartilha, vou deixar salvo aqui essa entrevista. Para quem chegou no final, tá aqui. É só acessar um episódio rico. É o tempo de um filme Netflix. Vamos mudar o nome do programa, né, Lucas? Vamos achar que o Vem Chegando Flix, né? Porque é um conteúdo de relevância para você aprender um assunto novo toda semana. E eu nem te cobro nem assinatura para você fazer isso, né? Então, olha quanto benefício. Obrigada pela companhia. Um bom restante de semana, um bom restante aí do final de semana incrível para vocês. E a gente se encontra no nosso próximo episódio. Eu fico por aqui em nome da Anjos Colchões e Sofás, Decorate Acabamentos, também da 10 Telecom, da HS Consórcios e da Cressol Pioneira. Até mais.